Amém, meus irmãos? Vamos dar continuidade aqui na revista. Item 2, casamento e serviço cristão. Certamente Paulo tinha sido interrogado acerca de vantagens de permanecer solteiro e opinou sobre esse assunto. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 25. Continuando a responder essas perguntas que lhe foram feitas, o apóstolo apresentou algumas razões para permanecer solteiro. Amém? Agora quem é solteiro aí? Item 1. A situação presente. Não podemos deixar de considerar o contexto político e social do século I. Ao fazer a abordagem desse texto, naquele tempo os cristãos eram perseguidos. As loucuras do imperador Nero já se faziam sentir no tratamento que lhes era dispensado. A angustiosa situação presente pode ser referência ao sofrimento iminente que estavam sujeitos os crentes coríntios. Diante disso, Paulo estabeleceu como princípio que cada um permaneça como estava. Se estava casado, não se separe e enfrentasse a situação. Se estava solteiro, isso ficasse e assim ficasse, pois seria mais fácil encarar o tempo presente. Entretanto, se quem é solteiro optar por casar, que o faça, pois não há nada pecaminoso nisso. Devem, porém, estar preparados para sofrer angústias na carne, isto é, o sofrimento físico em decorrência da perseguição. A crise não estava distante. O tempo se abrevia. Os valores humanos são transformados em tal situação. Aqui está falando da situação daquela época. O imperador Nero, né, com as suas loucuras, ele estava, naquela época, perseguindo os crentes. Isso me remete muito a pensar na grande tribulação, né? E me fez refletir sobre isso. Imagina só, você sendo solteiro ou casado, né, enfrentando essas situações. Pior é você ter uma família e seus filhos, né, no momento de perseguição, igual estava ali Nero, né? Imagina só você casado com a sua esposa e filhos, passando por situações de violação, de violência, né? Muitas das vezes ali era uma situação difícil. Pegar o seu filho ou a sua filha diante de você, nega Jesus e fazer maldade para o seu filho. Como é que fica a situação? Né? Você sendo solteiro, talvez não seja tão ruim, mas é ruim, né? Você passar por uma situação dessa. É muito difícil. Por que Paulo deu essa instrução na época? Assim que Jesus ressuscitou e foi assunto ao céu, aquele povo acreditava que Jesus iria voltar logo para arrebatar a igreja. Eles acreditavam que logo no primeiro século ali eles tinham essa experiência. Até que algumas vezes Paulo fala, né? O João também fala que aqueles que virem Jesus na glória, eles acreditavam que logo Jesus voltaria para arrebatar a igreja. E a igreja estava sendo perseguida, ou seja, não a igreja, porque na realidade não existe igreja. Os cristãos estavam sendo perseguidos. Então, quando Paulo fala ali, é bom que o homem não se casa, quando Paulo dá essa orientação, porque havia uma perseguição na igreja, eles acreditavam que Jesus ia voltar logo, só que, infelizmente, a igreja católica e muitas igrejas neopentecostais, eles tomaram isso como verdade. E aí a igreja católica imputou o celibatário, né, aos padres, né? Muitas igrejas católicas, muitas igrejas evangélicas induz a pessoa a não casamento. É porque naquela época, a gente tem que ver quando se fala sobre doutrina. Todo o ensinamento de Paulo, ele tem uma questão contemporânea.
Ele estava falando para uma igreja específica, para um povo específico, para uma época específica. E quando nós pegamos isso como uma verdade, numa totalidade, nós começamos a colocar isso como se fosse uma questão doutrinária. Aí fala em relação às vestimentas, fala em relação ao cabelo, fala em relação ao véu, fala em relação ao casamento. E aí algumas igrejas hoje ainda traz essa cultura como se fosse uma doutrina colocada por Paulo. Na realidade, ele está falando para um povo específico, né? Para uma situação específica, para uma realidade específica. É por isso que nós, metodistas, nós temos a questão da doutrina. Qual a doutrina nossa? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Entende? Nós não nos apegamos à questão de usos e costumes. Que, afinal de contas, o que é bom para você e que não escandaliza o seu irmão, que seja aquilo que você vai fazer. Mas se escandalizou o seu irmão, como Cristo fala, se o seu comer escandaliza o seu irmão, então que você não faça. Amém? Então, a relação do celibatário, a relação das doutrinas paulinas, esbarra nisso. Questão contemporânea, questão histórica, questão cultural, questão de costume. Entende? Eu gostaria de enfatizar isso aqui. Obrigado. Amém. Muito bem observado pelo pastor. Trouxe bastante esclarecimento. Então, eram situações inerentes àquela época também. Né? É por isso que eu falei que, numa situação dessa, imagina as loucuras lá de Nero, odiando os cristãos, é o que vai acontecer. Né? Também a gente vê na grande tribulação, só Jesus na causa. Por isso que a gente tem que... estamos chegando nisso. Daqui a pouco a gente não está podendo nem sair com Bíblia Eu estou doido para adquirir minha King James com isso do Roman logo, para eu já tenho exemplar, então não precisa... A pregação isso confronta todas as e pastores agora eles não podem pastorear isso, né? A grande maioria das igrejas, pastores não são teólogos, então, por isso ele vai fazer o quê? Vai acompanhar a distribuição de muitas igrejas. Igual que mandei até no. Não podem mais, você não pode mais processar dentro do poder público, você não pode mais, você não pode ser mais vinculado à igreja. Outra lei que a igreja não pode ter mais funcionários que sejam evangélicos. Igreja católica. Ela não pode ter um funcionário que seja católico. Igreja evangélica não pode ter um funcionário que seja evangélico. Agora, ele banda e as igrejas e os atos descendentes fazendo rolar no SUS, saiu o SUS, fazer um funcionamento. Vamos ser perseguidos. Jesus está voltando. Nós precisamos nos posicionar como cristãos na presença do Senhor e dar o nosso bom testemunho. Item 2. As preocupações dos casados. Eita agora, hein? Beleza. Paulo reiterou sua intenção de livrar os crentes de preocupações em dias difíceis, expondo algumas diferenças entre estar casado ou sozinho. Quem não é casado ou é sozinho, viúvo, tem mais tempo. Olha só, os irmãos grifem essa frase aqui na revista de vocês, né? Marquem aí. Quem não é casado ou é sozinho, viúvo, em tempos
têm mais tempo e mente disponíveis para o serviço cristão. Olha só. Então, quem é casado, quem é solteiro, tem mais disponibilidade e mais liberdade para servir a Deus. O casado, por sua vez, tem encargos. Eita, agora, hein? Oh, meu Deus. Ajuda nós aí. O que foi isso, irmão? Que são inerentes ao casamento. O homem tem dever. Eita, olha. Por que só o homem que tem dever, né? O homem tem deveres. E a esposa passa com o marido. Espera. Não esperou molhar o bico, que tem deveres para com a esposa. E a esposa e ela para com o marido. Ontem eu passei por uma situação com minha esposa, no apartamento, o nosso apezinho ali, rapaz, o ralo do banheiro do vizinho, que fica em cima do nosso banheiro, estava solto. Rapaz, que situação, hein? Aí eu tomava banho lá em cima, chovia embaixo, e aquela situação, imagina a esposa como é que ficou, né? Aí tô eu lá querendo fugir da situação, mas não tem jeito. Sabe o que me fez lembrar? Me fez lembrar da educação americana. Não é? Se a gente for ver em filmes assim, a educação americana ela aborda desde a carpintaria até a artes, não é? Vocês podem ver em filmes assim, aborda desde a carpintaria até a artes, aí você faz de tudo ali. Eu fico imaginando, poxa, a educação americana é uma educação inteligente, porque ela prepara o homem para todas as situações de sua vida. Aí você chega com sua esposa, a sua esposa chega com você, o marido, então o encanamento tá ali, precisa arrumar, mas daí você pensa na sua cabeça, pô, eu não sou encanador, né? Eu pensei assim. Aí a gente tem que colocar a mão na massa como um severino para fazer de tudo em casa. É porque o Jean não pode fazer, senão ele já tá com a mão na massa, né? Então, né? Aí é dessas situações que se encontra no casamento. Aí você tem que ser um pouco eletricista, tem que ser um pouco carpinteiro, tem que ser um pouco pedreiro e tem que ser um pouco pintor para você sobressair nessas demandas da vida, a demanda que o casamento tem, entendeu? Aí tem homem que não quer fazer nada em casa, tem mulher também que não quer, aí fica difícil, fica estreitado o relacionamento, né? Aí a esposa, eu vou pedir para outro, não, eu sou o macho da casa, que não vai pedir para ninguém, não. Aí o burrilo bate no peito e que é, né? Então, é dessas coisas, irmãos, a gente pode descontrair, né? O pastor foi assim, rapaz. Aí a gente, como homem de Deus, eu aprendi com outro presbítero já falecido, ele falou assim, ó, se você não souber algo, peça ao Espírito Santo de Deus que ele te ensina. Aí tá, daí comecei a analisar as situações ali, pai, meu Deus do céu, e agora, né? Aí tô ali subindo o banquinho, pá, aquela água limpa caindo, aquela coisa toda ali, falei, meu Deus, e agora, né? Aí o Espírito Santo falou, esse cano tá entupido. Aí ele começou a falar comigo, o entupimento tá assim, assado, você vai ter que tirar esse cano daí. Rapaz, vai lá, desmontei tudo. Rapaz, tinha um cabelo de raposinha lá dentro, um tucho que ia, fazia uma curva assim, era isso que estava entupindo. Aí você pega, cutuca, tira toda aquela sujeira, aí passa a cola, e passa a massa plástica, e passa mais não sei o que, e põe lá no lugar, afixa com braçadeira, tá feito o serviço. Então são exemplos assim que a gente brinca e dá, mas isso tem coisas assim que levam o casamento a óbito. Né? O marido não sabe fazer as coisas, a mulher fica em cima, é o estresse, são assim, exemplos simples, né? A gente brinca e tudo, mas aí tem situações que acontecem que dá ruim, né? Dá ruim. Então, entre tudo isso, os homens e as mulheres casadas, além dos afazeres em suas casas, têm obrigação com a obra do Senhor. Né? E a gente tem que ter um balanceamento, um equilíbrio, para não deixar nenhum nem outro a desejar. Fazer a obra de Deus com excelência, fazer nossas obrigações com o nosso cônjuge, com a nossa família, né? E levar tudo em equilíbrio para a honra e glória do Senhor. Então, os solteiros já não têm essa demanda de casamento. Eles podem se doar no seu inteiro para a obra do Senhor e fazem com excelência.
Por isso que a gente instrui os nossos jovens a não namorar com idade muito cedo, né? Porque você vai adquirir uma responsabilidade, né, extra. O homem casado, ele tem ali as suas obrigações com a sua esposa e sua família, e tem que levar a obra de Deus também junto. Agora o solteiro não, ele pode se dedicar, né? E o jovem é forte, já venceu o maligno. Assim está escrito na palavra do Senhor. Então ele pode se dedicar melhor à obra do que o casado. No versículo 35, o apóstolo fez a ressalva de que não estava coagindo os crentes coríntios a assumirem uma determinada postura. O que desejava era que estivessem mais desimpedidos para ser, olha só, o que ele desejava é que tivessem mais desimpedidos para servir ao Senhor, evitando as obrigações que o casamento impõe, né? Aleluia. Item 3. A conveniência de casar a filha. A cultura judaica cabia aos pais a decisão sobre o destino das filhas. No mesmo costume, prevalecia as antigas sociedades, incluindo a romana. As moças não podiam se casar sem a permissão paterna. Dentro daquele contexto social, é que tem sentido as palavras de Paulo. É que foi o que o pastor explicou. Né? Então, é o sentido cultural daquela época ali, as palavras e as instruções que Paulo deu. Cabia ao pai decidir-se, diante da situação difícil e a iminência de perseguição, devia consentir ou não no casamento das filhas. Qualquer que fosse a decisão, seria aceitável. Entretanto, se a filha continuasse solteira, teria maior liberdade para servir ao Senhor. Né? Está muito bem explicado. Item 4. A viúva. Esses dois últimos versículos do capítulo trazem conselhos para as viúvas. Mais uma vez, é necessário considerar o contexto de perseguição religiosa em que viviam os crentes. Se o marido viesse a falecer, nada impedia um novo casamento, com uma restrição: somente no Senhor. Isso é, somente com outro crente. Paulo, entretanto, aconselha que seria mais feliz se permanecesse viúva, para poder servir ao Senhor, sem ter que preocupar-se com os deveres de casada. Está muito bem explicado isso aqui também. Mesmo sendo um conselho pessoal, Paulo acreditava que fazia inspirado pelo Espírito e que seria de inestimável valor para a vida cristã a sua palavra. Então são instruções, né, acerca de estar casado, de estar solteiro, de ser viúvo. Cada um tem a sua implicação. Mas o que importa, sendo casado, sendo viúvo ou sendo solteiro, né, temos que servir ao Senhor com afinco, com dedicação, com ordem, com decência, buscando a santidade, buscando, né, o respeito com o Papai do Céu, com as coisas que envolvem a obra de Deus, porque a palavra do Senhor diz, né, se a obra do Senhor for feita com relaxadamente, se traz maldição. Né? Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então, fica esta lição para nós, né? Espero que tenha sido esclarecedora para quem esteve presente aqui hoje. O que se passa na escola dominical é uma instrução, uma sabedoria. A gente vai adquirindo conhecimento, né? Para estar podendo conduzir a nossa vida, né? Da melhor maneira possível na obediência ao Senhor. Coríntios para hoje. Pode não uma angustiosa situação em que será preferível a quem não estiver casado permanecer solteiro. O que pensa? Compartilhe.
Você cobra da pessoa, não consegue fazer. Passa. Daí, uma coisa que falta, né? Você sabe, porque não é o nosso então, quando a gente chega em casa, a gente não se preocupa com como é que ela está. A esposa pergunta para mim, você pergunta, hoje, pensa bem, poxa, eu compartilho a igreja, no casamento, sabe isso? A pessoa cobra do cônjuge resultados. Mas não propôs a resultados. E aí, quando chega, ele fala assim, você sabia? Você nunca observou, você não. A pessoa é muito importante. Você cara chega em casa com a busca. Né, amor? No trabalho. Às vezes eu saio de manhã cedo, 4 da manhã, saio de casa às 6h30. Quando ficou coisa da Rosa não trabalha. Quando ficou coisa da vizinha da noite, eu abro tudo. Mas em contrapartida, quando eu chego à noite, eu falo assim, eu quero comer uma coisa. Entende? Casado, eu tô casado. Ah, mas eu quero comer assim. Ela faz família. Casado, eu tomo uma coisa. Então, a gente tem esse relacionamento de amizade, sabe? Tá. Uma coisa que você não achar que é bobeira. Chega em casa à noite, ela fala, fica aquela coisa. Tocar o momento, você tocar, ela vai passar. Entende? Aí tem pessoa que às vezes, em contrapartida, às vezes eu posso passar junto dela. E aí a pessoa acha que o coração não é. Se um amigo pedir você, se um amigo pedir, você não faz? Por que você não faz? Por que você não faz com a sua esposa? Então eu falo assim, poxa, amor, coça minha cabeça, eu não sou da cabeça, a mulher. Coloca a cabeça no colo da minha esposa, e às vezes eu faço nela. Então, é relacionamento de amizade, relacionamento sexual, um relacionamento toma lá da casa. É um amigo. Eu vou falar uma coisa, na verdade, eu estou para casa. A gente, é, filha, só que o filho é filha, é o segredo é filho. E o rosto não diz. Não, no ventre da tua esposa pode nascer. Mas no ventre do teu filho, quando isso, porque no final, nossa, o filho vem. Então, o grito para ele, sai de São Paulo, paga com os filhos dele, fala, não tinha nem ganho. Ele vai ter a família dele. Ela vai crescendo. Tem ele até. A esposa estava pintura de mim. Ele estava comigo lá na madrugada, quando eu estava tendo frio, cobrindo. Você tem dela, ela botou a cobertura em cima de mim. Depois deitou em cima de mim assim, porque ela tinha 2 edredões e 3 cobertas assim. Não tinha banheiro, não sei. Entende? Então valorize o seu cônjuge. Seja amigo, seja amiga dele. Porque não é um relacionamento somente de cama. Porque tem a doença. Achou esse mês, olha, o pagamento não deu. Esse mês o pagamento vai dar. Esse mês já comeu pizza. Ele não dá para comer pizza. Tá pizza em casa, nós dois juntos. Entende? Eu vou dar de noite, vou fazer farinha, vou botar. Vai correr para caramba lá, depois ele tá certo. Eu aprendi a fazer sushi em casa. No YouTube. Eu tava vontade de fazer sushi. Poxa, sushi é caro. Tá pensando em semana, eu fazer. Temos lá em casa, aquele sushi lá em casa, todo mundo. Então, por quê? A gente fez junto. Então, isso é amizade.
Pode fazer. Gere esse relacionamento de amizade com o teu cônjuge, teu marido. Por quê? No final, os nossos convites antigos, pastor, mas justamente falando, está faltando os casais de hoje. Hoje, se você chegar para a sua esposa e você vai falar, vai matar essa gente. Não tem esse carinho, você tá assim. Dois entre dois, a boca calor, o nome dá para te pelo calor. Esse é a gente. Hoje, falta essa publicidade, não existe mais essa publicidade. e lá bem legal, sou eu. Agora eu trabalho, você não. Ah, mas poxa, você está fazendo papel de bobo. Não, você não faz marido. Então não tem pai, mas não sou eu. A minha mãe também, eu fui criado assim. Eu tinha que lavar banheiro, meu irmão tinha, eu secava a louça, a gente era homem, somos outros. porque quando eu estou desesperado, quando tem uma coisa ruim, eu vou compartilhar com alguém. Viu, Rony? Eu não tenho lá no meu papai, não tenho lá na minha mamãe. É minha esposa, não é pra você mostrar fraco, não. Mostrar humano. Entende? Então, junto legal. Ela sabe que eu sou monstro, ela sabe que eu sou dinossauro. Mas tem dia que você precisa mostrar aquele camarada que você fala, como hoje, tá falando. Você não pode abafar tudo com ela. Você pode compartilhar que você não está legal. E ela não sabe, conhecendo você, ela não vai perguntar porque você não está legal. Ela vai saber que você não está legal, então algumas coisas você não pode compartilhar com ela. E ela vai fazer o carinho necessário, dar a atenção necessária, porque aquela falta pode ser suprida naquele momento. Isto é cumplicidade, isso é amizade, isso é casamento. Casamento é você estar aliançado em tudo e a todo tempo. Não é cobrar resultados. É compartilhar de resultados. É compartilhar processos. É muito fácil chegar em casa e perguntar para tudo. Por que você não fez a janta? Ou por que você não fez o lanche? Eu olhar para lá, vi que não fez o lanche, eu estou com fome. Falei assim, Paixão, vamos fazer o lanche? Amor, não está legal não. Então vamos fazer para nós dois. Eu não sei porque ela não está legal. Às vezes ela não quer falar. A mulher tem aquele tempo. A mulher tem uma caixinha dela que ninguém entra não, cara. Ninguém entra não. Quando sua mulher fala assim, não é nada não, começa a trabalhar para ela, vai limpar o chão, vai fazer uma coisa, o negócio está ruim. O negócio está ruim. O nada não dela, cara, tem uma infinidade de coisa ali. Você vai ter que puxar lá dentro esse nada não dela devagarzinho. Porque se você forçar a falar para nada não, olha, vai dar ruim. Cara, são dois seres completamente diferentes. Olha, você pega lá o psique da mulher, o psique do homem, cara, são completamente opostos. O homem ele consegue fazer uma coisa de cada vez. Raramente o homem consegue fazer duas coisas. A mulher faz um monte de coisa e observa o restante lá fora ainda. Cara. A mulher ela tem uma visão cognitiva que o homem nem treinando consegue. Porém, ela é muito mais sensível. Quer um exemplo? Vai que Resende, Volta Redonda, Barra Mansa. Eu falo isso porque eu trabalhei com isso há muito tempo. Procura uma clínica de recuperação feminina. Procura uma clínica de recuperação contra a droga feminina. Procura. Se você acha. Para masculino tem um monte. Você vai encontrar em Angra dos Reis, vai encontrar lá em Seropédica, não, lá em Itamonte. Esse é o lugar que você vai encontrar. Você vai encontrar lá em Juiz de Fora. Por quê? Porque ninguém quer trabalhar com a dependência química. Porque não é somente a dependência química. É dependência psicológica, o psique, ela abrange um monte de coisas que o homem não tem. É mais fácil de dar conta. Então, você tem do lado do seu lado, você homem, uma preciosidade, uma mulher. Então você tem uma caixinha de surpresas. Você tem que também tem que pescar lá dentro. Nada não. Não pergunta na firma que não. Fala. Não vai falar, vai aloprar que você vai falar. Começa a ajudar ela, ela começa a falar devagarzinho o que está acontecendo. Vai falar, rapaz, como Cláudio Duarte, você não precisa concordar. Ela está falando assim. O Cláudio Duarte fala que a cabeça do homem é um monte de caixa, né? Da mulher é um monte de fio gramado, desencapado. Às vezes só quer falar, cara. Às vezes eu estou em casa estudando. Eu sento no escritório, estou na casa estudando. A Rose entra, senta no meu lado, que é assim. Ela sabe que estou estudando ali, que, poxa, a cabeça está feminina, começa a falar. Muito não sei o quê, coisa que não tem nada a ver, cara. Ela está falando sobre a mãe dela, está falando sobre a unha, sobre o cabelo. Aí o que eu faço? Fecho o notebook,
Às vezes eu estou falando, mas estou pensando na aula ali que eu estou tendo, ou na matéria que eu tenho que fazer, ou no trabalho que eu tenho que fazer. Ah, bom, está certo, claro. Tem que cuidar, né, pastor? Concordo com concordo. Não, concorda com tudo, velho. Concorda com tudo. Se ela tiver peso, concorda com tudo, depois você conversa. Não é você sendo mentiroso, não. É você massagear o ego dela para depois você poder trabalhar. Você é inteligente. Não é ser mentiroso, não. Entende? Olha, isso tudo que eu estou dizendo, são 34 anos de casado. Concorda com tudo, depois você chega e fala assim, mozinho, eu não entendi. O que você quer dizer? Eu da DPN. Só comprar chocolate, gente. Compra chocolate. Dá uma remedinho pra ela, faz um chazinho, deixa ela quietinha, vai dar uma janta. Rosa não gosta. Não adianta. Rosa não gosta. Então, o que eu estou falando para você, gente, é que, agora sem brincadeira, agora sério mesmo, não é você concordar com tudo. É você olhar para ela e saber que o que ela está falando para você é mais importante do que aquilo que você pode imaginar. A mulher tem isso. Você, quando namora, você é o príncipe, depois quando você casa, você é o rei. Você tem que cuidar dela. Entende? Vai ter um momento que ela vai ser a sua menina, não tem jeito, ela quer ser sua menina. Minha esposa está com 56 anos, tem hora que ela quer ser minha menina, e aí, o que eu vou fazer? Ela, se você é uma coroa, ela é menina, pô. Então coloca no colo, pega uma cabeça no colo, conversa, bate papo, brinca, zoa, aí pronto, aí depois ela volta a se tornar mulher novamente. E se você não fizer isso, seu casamento está fadado a morrer. Entende? E outra coisa, vou arrumar outra mulher melhor. É igualzinho, só muda de endereço. Só muda de endereço. Umas são um pouco mais desenvolvidas, outras um pouco mais. O sentimento, o psique, as emoções são praticamente iguais. Falo isso que eu atendo muito a questão pastoral no casamento. As discussões são sempre as mesmas. Então, se você é um marido sábio, deixa ela falar, depois você começa, acho que eu não entendi. Então, mais ou menos 2 meses, a Rosa fez uma coisa em casa para mim que me aborreceu. Me aborreceu muito. Ela falou uma coisa que me aborreceu muito. Ela falou, saiu da cozinha e foi pro quarto. Foi até o quarto e falei, olha, o que você falou eu não gostei. Eu não faço de novo, tá bom? Saí, fui pro escritório, depois fui. Então, aí estava vindo para a igreja, ela me ensinou louvor. Você fala, seja verdadeiro. Para ser verdadeiro, você não precisa ofender. Paixão, o que você falou, eu não gostei. Não faço de novo. Tá bom? Saí, fui pro quarto, fui no escritório, sei as coisas. Vim aqui. Ela me ensinou louvor. Ela me chamou aqui, fomos no escritório ali, chegou ali, me pediu perdão, oramos. Ela me ensinou louvor. Se eu tivesse tratado ela à altura do que ela falou, com certeza a gente ia arranjar um problema muito sério. E por que ela falou aquilo da outra forma? Ela tinha tido um aborrecimento com a mãe dela, eu não sabia. Entende? Ela estava no momento dela. Eu não sabia que ela tinha tido um aborrecimento com a mãe dela. Então, você tem que entender que a pessoa que está do teu lado, você escolheu para amar. Ela não é seu adversário, ele não é seu adversário. Não descarregue a sua raiva no seu cônjuge. Entende? Porque eles não são seu adversário. É a pessoa que você escolheu para amar. E se você machucar, depois você vai ter que tratar. Porque ele é seu, ele é seu. Se você ofender, se você ferir, você vai ter que tratar depois. Porque é parte de você. Entende? Então, não são seu adversário. Se você está ferido, fala que você está ferido. Se você está chateado, fala que você está chateado, mas fala de uma forma amorosa. E outra coisa, não durma separado do seu cônjuge. É uma porta, um reino espiritual que você abre. Quando você sai e vai dormir, um demônio vai deitar do seu lado. Vai deitar do lado dele ou dela. Ande de mão dada na rua, mostra para as pessoas que a pessoa que está do seu lado é uma pessoa muito importante para você. A gente pode não estar bem, mas a gente anda de mão dada na rua. Você raramente você vai ver eu e o Rose na rua sem mão dada. Coisa mais rara do mundo. Ande de mão dada, sabe por quê? Para que as pessoas possam ver que existe uma unidade entre vocês. Entende? Ande de mão dada. Para que vocês possam selar no reino espiritual. E o reino espiritual fala o seguinte: existe uma multidão à sua volta. Isso no plano físico e espiritual. Então ande de mão dada. Demonstre o seu amor a todo tempo. Não somente dentro de casa, mas onde você estiver, demonstre o seu amor. Você pode reparar que a gente tem mania de chamar um outro de mozinho. Mozinho. Quer um nome amoroso para tua esposa? Mas eu vou pagar mico. Não. Você não vai pagar mico. Você vai mostrar para as pessoas que você escolheu alguém à sua altura.
para conviver com você. Se você respeitar, ele está dizendo que você está se respeitando. Eu, quando chamo ela de mozinha na frente dos outros, estou dizendo o seguinte: eu sou amado. Entende? Eu sou amado. Então não tenha vergonha de expressar seu amor para seu cônjuge na frente das pessoas. Não tenha vergonha. Porque você escolheu. Você apresentou ela à comunidade onde você vive. Por que você vai esconder seu amor agora? Entende? Então faça dessa forma. Porque você vai ver que o seu casamento vai se tornar... se eu tivesse tido no meu início, uma escola dominical dessa, um ensinamento desse, eu não tinha passado tantas feridas no meu casamento como eu passei. E hoje, eu posso falar com propriedade. Deveria ter sido diferente. Se tivesse tido esse ensinamento. Então, não... Essa frase que diz assim, é melhor você ter paz do que você ter razão. É melhor você ser feliz do que você ter razão. Abre mão da sua felicidade da sua razão durante o tempo. Seja feliz. Depois chama para conversar. Você, aquela hora que você quis ser assim, poxa, o que você quer dizer com aquilo? Eu fiquei chateado. Só ver que não é nada daquilo que você entendeu, porque a pessoa que está do seu lado te ama. Bem, gente, fica essa alerta para vocês aí, aos que estão casados, aos que pretendem se casar. E pode ser tendo uma coisa. Ah, vou largar aqui, vou arrumar outra mulher. Vou arrumar outro marido. Não vai ser diferente. Porque o problema está em você. Não está nele. A maioria dos homens não entende. A maioria dos homens não entende. Mas a mulher só quer chegar perto da gente, 5, 10 minutos, falando muito de assunto. E só que a gente escuta. Depois elas perdem. Mas ali você tem que estar abrindo a discussão. Ah, quer saber se não, né? Deixa ela sentar, deixa ela falar. Dá um sapato dela, que ela você falou, fala de mim, fala de mim. Deixa eu brincar, nem entender os assuntos. Mas fala, deixa ela falar. Mas eles se perdem na casa. Mas a maioria dos homens não tem essa paciência. E detalhe, se ela não vai se abafar com você, vai se abafar com você. Vai se te ajeitando com você. O que você prefere? Você vai ficar com a amiga, independente se vai dar o conselho certo para ela, mas vai ficar com um amigo que às vezes tem má intenção. Tem que você dê atenção. E eu trabalho com as mulheres também. O homem tem tendência a resolver os problemas pessoais dele, aqui dentro. Então, dê atenção ao seu esposo, escuta o que ele está falando também. Porque dentro de todo homem, eu falo, eu sou um traidor, eu sou dinossauro. Sabe? A vida foi eu resolvendo minha vida sozinho. Mas aqui dentro tem um menino. O menino morreu, com 61 anos. Mas a mente aqui dentro tem um menino, tem um garoto aqui dentro. Quer brincar? Que quer o colo, quer a atenção. Pode ser dragão, ou dragão, pode ser dinossauro. Mas aqui dentro tem um menino. Dentro de cada homem disso aqui tem um menino. O mais bravo, mais rápido, mais desenvolvido, resolvido que você seja, dentro de você tem um menino. Muitas vezes tem um colo. Quantos anos você não tá, mas cara, eu não tá mal. Não precisa falar razão. Ela se não sabe, ele tem que fazer massagem na sua perna. Seja o menino da sua esposa. Mas vou mostrar minha fragilidade para minha esposa. Não, se ela é tua esposa, você não vai ser diante dela. Ela vai saber que ela sabe o que você é. Na hora que você tem que ser um homem, você vai ser um homem. Entende? Então seja dessa forma, você vai ver que vai fluir muito, muito melhor o seu casamento. Seja amigo. Seja amiga. Seja cúmplice. Amém? Então, irmãos, é na escola dominical, hoje nessa presente época, nós estamos tendo a sabedoria de registrar tudo isso, né? Porque são pérolas preciosas que muitas das vezes só na escola dominical que a gente vai receber esses ensinamentos, as instruções. Então está ficando registrado hoje. Você que veio aqui é um privilegiado, né? O Espírito Santo de Deus te trouxe aqui para ministrar esse ensinamento em seus corações e é somente muitas das vezes na escola dominical que a gente recebe essas pérolas preciosas, né? O Espírito Santo de Deus agindo, o Espírito Santo de Deus instruindo com conhecimento e sabedoria, né? Então não deixe de vir à escola dominical. Eu lanço um desafio para vocês. Convide seus pais, suas mães, seus parentes, convide os irmãos que não estão aqui presentes a virem na escola dominical, né? a estarem recebendo esta instrução maravilhosa,
que só o Espírito Santo de Deus ministra, e assim nós vamos estar com uma família em Cristo mais sadia, mais sábia, mais resolvida, né, para poder estar fazendo a obra de Deus com excelência. Então convide, traga mais pessoas para a escola dominical, né, que vai ser realmente uma bênção, como está sendo, no nome de Jesus. Amém? Vamos estar concluindo, que as horas já se foram, fazer aqui a conclusão, né? Alguns podem achar que os conselhos de Paulo sobre o casamento, no capítulo 7, serviram apenas para a igreja em Coríntio, ou para aquela época. Todavia, sabemos que o casamento é sempre um alvo do maligno nas igrejas. Então, uma vez que os conselhos de Paulo vêm do Espírito Santo, são aplicados à igreja de hoje. Amém? Assim nós finalizamos esta lição 13, né, de hoje, a qual Deus nos incumbiu aqui de estarmos presentes aqui ouvindo a palavra do Senhor. E é muito gratificante. Então, com tudo isso, né, com todas essas informações, que fiquem escritas nas tábuas do seu coração, pratique, né, medite nisso, né, que Deus vai te dar, né, grande sabedoria, vai fazer do seu lar e da sua vida cristã uma bênção. Amém? Vamos estar orando em nome de Jesus, para estarmos encerrando, agradecendo a Deus. Logo mais temos culto de louvor e adoração. Continue nesse espírito de adoração. Tenha um dia abençoado e um culto, né, onde você vai prestar o seu louvor e adoração ao Senhor com excelência, adorando a Ele com espírito e em verdade. Amém? Vamos estar orando. Pai eterno e Deus Todo-Poderoso. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, por este privilégio. Nós queremos te agradecer, Senhor, por essas pérolas, por essas ricas informações que o Senhor tem colocado e ministrado ao nosso coração, pelo poder do Teu Espírito, usando os Teus servos, ó Pai, no nome de Jesus. Senhor, repreende o ladrão da palavra, Pai. Repreenda o impostor, Senhor, o enganador. E coloca o desejo no nosso coração de estarmos guardando todas essas informações preciosas, ó Pai, com entendimento, graça, discernimento e sabedoria, Senhor. Te agradecemos, ó Pai. E que hoje seja um dia especial, onde nós vamos passar um dia na Tua presença e logo mais retornaremos para Te adorar, Senhor. Te adorar em espírito, Te adorar em verdade. E assim nós nos dispensamos da presença um do outro, mas não da presença do Senhor, porque a Tua presença nos acompanha a todo momento. E assim nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.